saga, né? Para voltar aí, uma odisseia para voltar de São Paulo, mas finalmente chegou ao Rio de Janeiro e já treinou. Veja aí na reportagem da Caroline Patati. O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro mais de 12 horas depois do previsto. O voo na noite de domingo foi cancelado depois que o aeroporto de Congonhas ficou fechado por várias horas, segundo a Infraero, devido a um drone. Se não bastasse isso, a outra aeronave com o time, que deveria sair de São Paulo no início da tarde desta segunda-feira, atrasou mais de 40 minutos. Associe isso a uma derrota por 2-0. O resultado, caras bastante fechadas na chegada. Principalmente fora de casa a gente não tem conseguido realizar bons jogos, isso é verdade, né? Principalmente os 90 minutos, tem sofrido gols e o poder de reação não é o mesmo quando a gente joga dentro de casa, né? Por isso a gente está oscilando bastante, por isso a gente não está na posição que a gente quer ficar. Tenso, normal, depois dessa pérdida e, bueno, creo que assimilarlo y saber que tenemos que enderezar el camino, ¿no? Siempre hay presión, siempre. Todos los juegos son de altísima presión y más después de esta derrota. Que fue un gol muy tempranero, había mucha ilusión y después del juego que se había hecho acá contra Cruzeiro se había tomado confianza y las aspiraciones era lograr un buen resultado también contra Palmeiras. O time só chegou no Ninho do Urubu depois das 4 horas da tarde. Mesmo assim, teve treino. Uma atividade leve, recreativa, com direito até a gol do Muralha. Em meio a tantos problemas, uma notícia animadora. Pela primeira vez depois da lesão no joelho, Hever apareceu no gramado aqui do CT do Ninho do Urubu. E a expectativa é que ele esteja à disposição para o primeiro jogo da Sul-Americana. O trabalho ainda é de transição. Acontece separado do restante do grupo. O jogador se machucou no primeiro jogo contra o Fluminense pela Copa Sul-Americana, em outubro. O Flamengo volta a campo quinta-feira, às 9 horas da noite, contra o Curitiba, lá no Paraná. Tá aí, notícias do Flamengo com a nossa repórter Caroline Patati. Flamengo que não tem muito tempo para se lamentar da derrota contra o Palmeiras, porque já tem um coxa pela frente. Mas Facincani, essa reta final de Campeonato Brasileiro, o Flamengo perigando ficar fora da Libertadores, pelo menos até o momento. Pelo Brasileirão, ainda tem a Sul-Americana. Quanto pesa a derrota para o Palmeiras? Claro que pesa. Pesa pelo fato de agora o Vasco estar colado no Flamengo. Pesa pelo fato do próprio Rueda precisar ter um pouquinho mais de convicção nas escalações que ele tem feito e tem escolhido com os atletas do Flamengo. A zaga que jogou no último final de semana, uma zaga muito fraca, né? É o que o Flamengo tem de melhor? Talvez, mas eu acho que em alguns momentos outras opções poderiam entrar em campo, né? Você entrar com uma zaga, o Pará, o Rodolfo, o Rafael Vaz e o gloriosíssimo René, você sofre demais, né? São jogadores que não têm o poder de marcação dos melhores. E olha o Hever ali pelo contrário, o Hever voltando a caminhar ainda. Ainda com dificuldade. O Flamengo deveria ter jogado mais protegido, sabendo que o Palmeiras é uma equipe que dentro de casa é muito incisiva. O Flamengo dentro de campo se mostrou uma equipe, sabe, né, que qualquer coisa estava bom. O Flamengo tem precisado de uma injeção de ânimo. Então, eu não sei de onde tem faltado essa comunicação. Se é o Rueda, com esse jeito mais polido dele trabalhar, de ser um cara muito educado, eu acho isso belíssimo por parte da personalidade do Rueda. Não é uma pessoa que, não é que ele não sente a derrota, mas ele não quebra o equilíbrio, né, psicológico. O trabalho dele é sempre muito linear nesse sentido. E tem alguns jogadores que talvez queiram funcionar mais na base da chicotada. Só pode ser, porque não é possível. E isso passa também muito pela cultura do brasileiro. O brasileiro precisa entender também como é que funciona, como é que pensa um estrangeiro, como é que o Rueda trabalha. Tem muita gente ali, ó, que está mal acostumada, né? Que precisaria o próprio Rueda também trazer um pouquinho, não de personalidade, mas de mostrar de fato o que realmente é o Flamengo, como é que se mostra e como é que se prova o trabalho dele. Então são situações que alguns jogadores precisam no Flamengo sair da zona de conforto para sentirem realmente na pele o quão importante é a necessidade de jogar lá. Pegando essa brecha de sair da zona de conforto, eu compartilho aqui com você e com o Calheiros, a sensação que eu tenho, prestando atenção enquanto você respondia, é que o Flamengo não aprendeu a reagir às pancadas. Foi assim na eliminatória da Libertadores, foi assim na ausência do Diego, agora na ausência do Guerreiro.
em uma derrota que venha mais forte, o time não aprendeu a reagir com a pancada. Porque tem gente que é a famosa frase, se não vai no amor, vai na dor. Ah, não foi no amor, apanhou, aprendeu. O Flamengo apanha e não aprende, ele se afunda mais. É a tal da raça, a tal da vontade. Eu acho que é até a mais volta grave. por É um cima time não vem. indiferente. Eu acho é isso. Eu acho que não é nem questão de aprender. Eu acho que o que torna mais grave a situação é que parece que é o DNA desse time. A indiferença na vitória, na derrota. O que tá faltando, o que é nítido tá faltando, é vibração. Ou seja, ânimo. é aprender Mas a de sofrer. cima, Você pode sofrer com a eliminação, com a derrota numa Copa do Brasil pelo título, sofre porque você tem que ter o luto. Sim. Mas você tem que aprender. Com certeza. Sofreu, bacana, a vida segue. Mas isso vem E lá de ele cima não também, tá. não vem? Eu acho. Ele Pra não, mim, não tá sabendo que é sofrer. reflexo? É reflexo lá de cima. Eu acho a diretoria do Flamengo, em muitos momentos, muito passiva. Diretoria que aceita demais a derrota. Diretoria que precisaria entrar com mais peso no vestiário, se não é o Rueda, mas o diretor de futebol, né, senhor Rodrigo Caetano? Né, presidente Bandeira de Mello? Os senhores precisam mostrar para esses jogadores que jogar no Flamengo não é jogar num time protegido pela diretoria, como em muitos momentos o Bandeira de Mello deixou claro, meus jogadores são os protegidos, eles, né, jogam mal, mas aqui no Flamengo todo mundo é unido. Não é questão de união, não, é questão de profissionalismo. Se o cara não tá rendendo, você tem que cobrar do cara, eu te pago caro para isso. Você tem que jogar, você tem que se mostrar com mais empenho aqui, acolá, tá errado aqui, jogar assim é diferente. Rueda segura um pouquinho esse jogador, dá uma prensa para ver como é que funciona. Mais personalidade ao Flamengo. Você falou em queda de rendimento, e tem muitos jogadores do Flamengo que, olha, nos últimos jogos despencaram tecnicamente. Claro. Cito algum deles aqui. O próprio Cuejá parece que acomodou. Desde que foi fixado aí como titular Arão. no meio-campo. O William Arão ainda oscila, tem partida que ele vai muito bem, mas o Pará, que tem sido capitão, caiu demais o Pará. Nós enfim, elogiamos outros contra o jogadores do Palmeiras. Flamengo. Paquetá e o Vinícius Júnior que entrou para dar um movimento. E os que Acabou. mostraram mais vontade, indignação. Os meninos, né? Vamos falar de novo desse jogão Grêmio e São Opa. Paulo amanhã em Porto Alegre. O Grêmio Ficou Ponte Preta.